Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo estarei explicando como fazer o exercício 3 da parte de vetores no espaço do livro Winterly de Geometria Analítica. Pessoal, esse vídeo, o objetivo é criar uma linha de raciocínio para que a gente possa fazer o solution aí, né? Sem ter que olhar para o solution, né? Criar uma linha de raciocínio para a gente chegar ao valor. Bem, antes, pessoal, de começar o exercício, eu já gostaria de refrescar um conceito muito importante para esse exercício, que no caso é paralelismo, tá? Bem, irei desenhar aqui um vetor em laranja e um vetor aqui na cor azul claro, tá? Eu pergunto para vocês se esses vetores são ou não paralelos. Bem, como que a gente consegue saber exatamente se esses dois vetores são ou não são paralelos? Bem, se a gente pegar, traçar uma reta verde aqui, né? No vetor em laranja, uma reta, nesse caso, perpendicular, ou seja, que abre o ângulo de 90 graus, né? Entre a linha verde e o vetor em laranja, tá? Se a gente tem essa reta e a gente continua essa reta, porque teoricamente uma reta, pessoal, é uma linha infinita, que nunca acaba, tá? Então, se essa reta, e no momento essa reta toca aqui o vetor azul claro, e se caso abrir o ângulo de 90 graus também no vetor azul claro, isso significa que o vetor laranja e o vetor azul são paralelos, certo? Isso por meio de desenho, tá? Bem, e quando base não é paralelo? Basicamente, né, pessoal, é a situação em que, ao traçarmos uma reta no vetor laranja, e essa reta deve ser aqui perpendicular, ou seja, abrir o ângulo de 90 graus, e continuar essa reta e tangenciarmos e tocarmos aí a reta, e aliás, o vetor verde, né? E, logicamente, aqui nós vemos claramente que não abre o ângulo de 90 graus, né? Dessa forma, né, pessoal, o vetor laranja e o vetor verde, né, não são paralelos, tá certo? Bem, a coisa, pessoal, é como transformar isso algebricamente. Como eu vou fazer isso através de álgebra, tá? Porque isso foi através dos desenhos, certo? Como que algebricamente eu consigo saber se os vetores são ou não são paralelos? Bem, vamos lá. Desenho o vetor laranja e o azul claro, né? E lembrando, né, pessoal, o vetor laranja tem as suas coordenadas, né? X, Y e Z. E o vetor azul também, né, tem suas coordenadas x, y, z, certo? O que nós temos que fazer? Nós temos, pessoal, que dividir esses valores, tá? Bem, mas dividir da seguinte forma. Vamos lá aqui. Nós temos aqui o x do laranja dividido pelo x azul, tá? E ele deve ser igual ao x, aliás, ao y do laranja e também dividido aqui pelo y do azul. E essa divisão também deve ser igual, como você já deve estar pensando, né, ao z laranja e também ao z azul. Então, deve acontecer essa relação, que no caso, deixa eu mudar de cor, que no caso que se essa divisão for igual a essa divisão e for igual a essa divisão, então, sim, são paralelas. Esses vetores são paralelos. Porém, né, pessoal, se isso não acontecer, né, se isso não acontecer, vamos supor aqui então que no caso Z deu diferente, né? X deu igual a o Y, porém Z foi diferente, né? Então não é paralela, tá? Se um deles for diferente ou todos eles derem resultado das suas divisões diferente, então não são paralelos os vetores aqui, certo? Bem, lembrado isso aqui, pessoal, tendo isso bem claro agora na mente, né?
aí sim vamos para esse exercício, tá? Então, sabendo que o ponto P tem MN como incógnita, e esse ponto P pertence à reta que passa pelos pontos A e B, temos que determinar as incógnitas M e N. Bem, o exercício nos deu uma ilustração, a figura 1.63, que nós temos aqui o ponto A e o ponto B, né? E como nós já sabemos, né? Quando a gente tem dois pontos, a gente pode traçar uma reta, né? Uma reta, lembrando, né? A reta é infinita, né? A reta no nosso imaginário é infinito, e que nós temos aqui um ponto P, né? E esse ponto P ele está inserido nessa reta. Ele pertence à reta, está contido na reta que passa pelo ponto A e B, tá? E nós temos que encontrar incógnitas, ou seja, né? No caso aqui, a coordenada y, né? Do ponto P e a coordenada z do ponto P, né? Ou seja, m do y, n do z, né? Que faça esse ponto P pertencer a essa reta aqui, certo? Bem, um parênteses, né? O x o exercício já nos deu, né? O x vale menos 3, certo? Mas isso não é muito relevante, certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. Encontrar valores para incógnita mn para que o ponto P possa pertencer a essa reta aqui, que passa pelo ponto A e B. É isso que nós temos que fazer, isso que o exercício nos pede, está certo? Bem, com essa ideia bem clara também, vamos encontrar uma linha de raciocínio. Bem, e a linha aqui, pessoal, é o seguinte. Nós temos ponto A e ponto B, certo? Gostaria de relembrar para vocês, né, pessoal? Quando a gente tem dois pontos, a gente pode traçar uma reta, certo? Essa reta, pessoal, ela pode ser um vetor, certo? E, no caso aqui, eu vou colocar o ponto P aqui, certo? Bem, eu posso supor, né, o ponto P, ele pertence à reta, né, que passa pelo ponto A. Então, eu estou fazendo exatamente o que o exercício pede, certo? E eu posso traçar uma reta, aliás, um segmento de reta entre A e P, tá certo? Bem, esse segmento de reta pode ser um vetor. Como também, né, pessoal, eu posso traçar um segmento de reta de P até B. Aliás, esse pode ser um vetor também. E vocês percebem, né, pessoal, que, né, essa reta aqui verde, olha, eu peguei o ponto A e B, ó, A e B, certo? Vocês percebem que esse segmento de reta em verde, ele é paralelo a P, e é paralelo também o ponto PB com relação a esse vetor em verde. Estamos com uma relação paralela, né? E como já sabemos, né, pessoal, que através da álgebra a gente pode verificar, né, se realmente isso é possível, se realmente existe, né, incógnitas, se existem valores para as incógnitas mn, para que o ponto P pertença a essa reta, a esse segmento de reta verde. Então, essa é a linha de raciocínio, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui segmento de reta AB. Então, vou colocar aqui, pessoal, algebricamente. Vamos transformar esse desenho em algebricamente. Segmento de reta AB, lembrando, né, pessoal, é B menos A, certo? Então, nós vamos colocar o ponto B menos o ponto A, certo? Vamos lá. Ponto B é menos 1, menos 3 e 1. Menos, né? Seguindo aqui a lógica, menos o ponto A, que é 1, menos 2 e 4. Nós vamos colocar aqui agora embaixo, né? AB.
E vamos fazer a subtração. Menos 1 com menos 1, isso vai dar menos 2. Menos 3, menos com menos dá mais, né? Então, menos 3 mais 2 dá menos 1. E nós temos 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, o segmento AB vale menos 2, menos 1, menos 3, certo? Bem, o exercício, né? Ele optou por usar AP, certo? Então, vamos utilizar AP. Então, segmento de reta, AP. Vamos mudar de cor aqui para não confundir. Segmento de reta AP é igual, como a gente fez aqui, a gente inverteu, né? Então, P menos A, certo? E vamos lá, então. O ponto P, o exercício já nos forneceu, né? Irei colocar aqui, menos 3 M e N, menos, seguindo aqui, o ponto A, que é esse aqui. O exercício já nos forneceu. Então, 1, menos 2, menos 2 e 4. Fazendo aqui a subtração. Então, nós temos aqui menos 3 com menos 1, isso é igual a menos 4, né? M menos com menos dá mais, né? Então, dá M mais 2, vírgula, N menos 4 aqui. Então, vai ser N menos 4 aqui. Pronto. Então, nós temos aqui as coordenadas do segmento AP. Tá certo? Bem, como eu já disse, a gente quer ver, a gente tem que verificar se AB, a gente tem que verificar se AB, né, é paralelo com o AP, certo? Então, vamos lá. Lembrando, para fazer isso, né, a gente tem que dividir os dois segmentos aqui, certo? Então, vamos lá aqui, ó, AB. Então, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 2, menos 1, menos 3, certo? E o AP está logo aqui, né? Menos 4 aqui no primeiro, então dividido por menos 4. Vou colocar igual na cor diferente para a gente não confundir. M mais 2 em Y. M mais 2 igual. Coordenada Z é N menos 4. Então, N menos 4. Bom, o exercício, pessoal, o solution, faz o sistema, né, de duas incógnitas. Bem, a gente pode fazer um outro método que eu acho mais simples, tá? Que é testar a incógnita M com o X e depois o N com o X, certo? Então, vamos lá. Já vou simplificar esse primeiro aqui, tá? Vou simplificar, então menos com menos mais e dividir por 2. Dividir por 2, 4 dividido por 2 dá 2, certo? Fiz aqui a divisão para simplificar essa fração, certo? Então, eu vou comparar aqui primeiro o eixo, olha, coordenada y, certo? Então, vamos lá. Vou colocar tudo de uma cor só agora. Então, menos 1, m mais 2. Então, nós vamos passar m para cá. Tipo, uma regra de 3, né? Bem semelhante à lógica aqui. Vai ficar m2 igual a 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Então, m aqui vai ficar menos 4, certo? Então, a gente encontrou um valor para m. M vale menos 4. Vamos fazer aqui a mesma coisa, pessoal, para o z aqui, tá? Vamos lá, então. Vou pegar o primeiro, simplificar, dá 1 dividido por
2. Isso aqui vai ser igual a menos 3, n menos 4, certo? Então, vamos lá. Fazer o mesmo cálculo, bem semelhante, bem tranquilinho, né? Então, multiplicar aqui cruzado, n menos 4 igual a 2 menos 3, negativo, 2 vezes 3, 6. Então, n vai ser igual a mais 4, menos 6 dá menos 2, certo? Então, nós achamos o valor para n, certo? Então, ou seja, pessoal, existe um m, existe um n, que é igual a meio, né? Se a gente for substituir m por menos 4, isso aqui fica igual a 1 meio. E se a gente for substituir n por menos 2, isso aqui fica igual a meio, certo? Então, podemos aqui, com tranquilidade, colocar aqui o sinal de igualdade, né? E afirmar que isso aqui, essas três divisões, essas três frações é igual a meio. E, como a gente já disse lá no início do vídeo, quando essas três divisões são iguais, significa que os vetores, né, são paralelos, certo? E voltando aqui, né, pessoal, a gente fez aqui, né, do ponto A até o ponto B, né? A gente fez AB e fizemos o AP, do ponto A até o ponto P, AP. Então, o que que isso significa, né, pessoal? Que existe um M e um N, né, para que o ponto P pertença à reta que passa pelo ponto A e o ponto B. Certo, pessoal? Essa aqui é a linha de raciocínio que a gente pode criar. Certo? Bem, então, muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu!